Olá, você que está acessando ao Direito e Distorcido. Eu sou Michel Cesarino. É um prazer tê-lo comigo neste instante. Agradeço por sua inscrição neste canal e por você ter ativado as notificações indo lá no sininho e clicando, porque aí você saberá quando outro vídeo vier a ser postado neste canal. Gente, hoje me custou muito, aliás, durante a semana, esses dias que passaram, refletir sobre Brumadinho e o evento que aconteceu lá. É realmente terrível. Meus pêsames a todas as famílias envolvidas aí, as pessoas, as vítimas e todos os outros mais que tenham os seus corações entristecidos por essa tragédia. Enfim, que o bom Deus dê consolo a todos. Eu gostaria de falar sobre essa tragédia, relacionando alguns eventos, fatos e coisas mais dela ao que eu tenho falado em outros vídeos acerca de Estado, políticas, a maneira como as leis são feitas, enfim. Vamos por partes. 12h30, as pessoas estavam ali no refeitório, parece que o horário de almoço em Brumadinho, naquela localidade onde ocorreu o desastre. Muitas pessoas se concentravam entre 12h30 e 3 horas da tarde. Então você imagina o seguinte: uma pessoa, na hora da refeição, é o momento em que ela está se refazendo, está ingerindo o alimento para ter energia, é até um momento de descontração com amigos e colegas ali do trabalho, as pessoas conversando sobre as mais diversificadas coisas, e então do nada, por janelas, portas e paredes, entra aquele mar de lama, aquela coisa, é uma surpresa absoluta e tremenda. E então você nem imagina o que está acontecendo. Um negócio horroroso. Você está na sua vida normal e o mar de lama a invade, a destrói. E destrói a vida de outras pessoas que estão ali relacionadas. Eu tenho falado sobre como, de certa forma, governos eles acabam sendo máquinas que são dominadas por interesses muitas vezes privados ao invés de públicos, tá? Por quê? Porque você tem um grupo de pessoas que domina a arte e a técnica de como lidar com essa máquina em seu favor. É como se eu adquirisse uma máquina e o manual de instruções dessa máquina bem complexa estivesse em sueco e ninguém nas cercanias ou no meu país, no meu local, falasse sueco, e apenas eu falasse sueco. Então eu vou saber como ativar aquela máquina, como trabalhar com ela, como fazer todas as modalidades ali de serviços que essa máquina pode fazer. Então eu posso tanto fazer o funcionamento para o bem ou para o mal, né? Para o mal quando não serve devidamente ao princípio que ela deveria servir. No caso, o Estado ele deveria se mover pelo interesse público e não pelo interesse propriamente privado que desvirtua o interesse público primário e secundário. Enfim, mas é o que acaba acontecendo no Brasil. Já falei em vídeos anteriores, por exemplo, sobre o caso das pontes de São Paulo que estão tendo problemas aí e uma hora ou outra aquilo pode vir a cair. Já falei de problemas de trens, CPTM e outras coisas que as pessoas aparentemente não fiscalizam adequadamente, ou a fiscalização fecha os olhos porque ou ela é
absolutamente ignorante, inábil para exercer essa fiscalização, ou ela está trabalhando por um interesse privado e recebendo alguma coisa, que é bem possível, que a gente sabe que tem muita corrupção, muito dinheiro rolando na mão de fiscal por aí para que eles fechem os olhos ou façam coisas acontecer para favorecer uma pessoa privada ou um grupo privado. Então, aonde eu chego nisso? Brumadinho, ele é um símbolo do que tem sido o Brasil. Um mar de lama que do nada vem, enterra os cidadãos, afoga os cidadãos e mata essas pessoas que somos nós. Quando nós estamos, às vezes, ali na vida, simplesmente, você deveria viver sua vida sem ter que se preocupar com certas coisas. E uma delas é ser soterrado por lama. Você está em outros lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, você deveria viver a sua vida sem ter que se preocupar em receber um tiro perdido. Então nem vou entrar nesse assunto, que já é uma coisa, outro assunto mais complicado e complexo. Então desvirtuaria o que pretendo falar aqui. Bom, veja, nós sabemos que ultimamente o valor de certos minérios tem caído por causa da China, em especial ferro. O que você faz quando você tem um negócio? Se você tem uma outra competição que ela vai reduzir o seu valor de lucro, você corta gastos e tenta melhorar a maneira como as coisas são feitas. Gente, é fato. Hoje o que a gente tem visto aí é que a Vale simplesmente ela não tomou as devidas cautelas, não tem tomado. E só começou a fazer coisas que eram básicas, necessárias, cerca de uma semana depois do acidente. Já começa que o tipo de barragem deles é a montante, ou seja, você tem aqui o grau, né, da encosta que você vai fazendo e em cima você vai ter os detritos que vão sendo depositados e você faz um sistema como se fosse uma muralha e aí quando o nível está chegando próximo do nível daquela muralha que você fez, em cima daquela muralha você faz outra no alto dessa muralha. Então forma uma espécie de escadinha. Então o que acontece? Vai formar um grau assim, só que uma escadinha. Então você imagina a escada da sua casa é como se fosse aquilo. Então é uma espessura relativamente fina em relação ao outro tipo de barragem mais seguro que existe, que é o ajusante. Esse tipo de barragem, como ele é feito? Você constrói o primeiro degrau da escadinha e aí aqui está o nível dos detritos. Quando chegou no nível do alto do sopé daquela escadinha, aquela primeira escadinha que detém o fluxo, aí em cima daquela escadinha você vai fazer outra escadinha, só que ela vai cobrir toda aquela escadinha e ainda vai passar além dela. Então o que vai acontecer? Vai formar várias camadas, uma em cima da outra. Então fica mais forte. Não fica aquele sistema de degraus. Fica um sistema como se fosse um sanduíche que você vai apoiando e ele vai crescendo assim. Então ele começa aqui, aí ele vai fazendo assim. Tá? Então são várias camadas, uma apoiada sobre a outra, então forma um plano inclinado maior, dá maior sustentação. Agora, qual a diferença de um para outro? O primeiro sistema, que é a montante, usa menos material, é mais barato. O outro requer mais material e mais tempo. Então, pensa na mentalidade do lucro, qual é o tipo de opção que vai ser usada para o sujeito que está buscando o lucro desenfreado e não pensando na vida humana. É o sistema montante, que é o que
a Vale foi fazendo e não se importou em corrigir. Só depois do evento é que eles começaram a fazer vistoria nas barragens que tem naquela localidade. Gente, é tenebroso isso, porque isso está acontecendo pelo Brasil inteiro. Então, e já serve de alerta para uma coisa, tá? Nós começamos a ver um discurso no ano passado de liberalização, de venda de coisas públicas para a entidade privada. Então temos que tomar cuidado, porque se vamos fazer isso, temos que trabalhar numa boa regulamentação, em boas leis, para que face a persecução do lucro, face ao anseio pelo lucro fabuloso, não temos aquele problema de vale tudo, inclusive pôr em risco a vida de pessoas e sujeitá-las à morte ou a uma vida desgraçada de sequelas, inclusive a deixar pessoas de família aí sem seus parentes, enfim. Então, temos que usar esse exemplo de Brumadinho para pensar no quê? Na maneira como estamos fazendo leis, tá? Então, muitos sabem que eu trabalho com a questão de utopia e distopia. Hoje eu digo que nós fomos tendo o desejo de uma utopia Brasil, mas o que temos hoje é uma distopia Brasil. Quando você tem uma utopia, você tem um projeto de algo, um mapa de mundo, de realidade, em que você deseja algo benéfico para o ser humano. Mas muitas vezes essa utopia pode se transformar numa distopia na prática, que é o que acontece com o Brasil. Por quê? Nós temos um discurso e nós fazemos outra coisa. Então, sabemos, isso é fato. É só passar uma grana ali para fiscal, é só forjar um papel, um dossiê ou um estudo e mudar a numeração, que eu consigo transformar uma porcaria de uma coisa perigosa numa coisa segura, sem nenhum problema para a vida. Então a minha pergunta é, nesses anos todos, como é que tem se mantido uma situação de perigo dessa? Os governos de Minas não sabiam? Se não sabiam, ou eram ignorantes ou fechavam os olhos. Tanto num caso quanto no outro, é terrível. E o governo federal? Então, gente, possibilidade 1 ou possibilidade 2, há que se buscar responsabilidades. Por isso, humildemente, neste momento eu proponho a seguinte hashtag: Lava Vale. Porque se tudo isso de errado foi feito, existe a possibilidade de um descaminho, de gente que lucrou, gente de governos, para fechar os olhos, fiscalização e outras coisas mais também deve ter ganhado. Então, estamos no momento da tragédia, da questão da dor, da questão dos corpos ainda que talvez muitos deles não vão ser nunca achados, gente. É uma coisa horrorosa. Eram pessoas que estavam ali naquela vida normal. Você acha, por exemplo, que eles não sabiam, não tinham a visão, os diretores, de que o refeitório, o núcleo administrativo estava bem no afunilamento do caminho por onde poderia vir aí enxurrada de lama e de água e do que quer mais que deslizasse por ali? É como se eles não se importassem. Então, já é dolo eventual. Eles assumiram o risco de várias pessoas morrerem. Você acha que eles não sabiam que aquela barragem estava com problemas? Há outras com muitos problemas, gente. É fato. Então você sabe que o sistema a montante é muito mais barato porque usa menos material. Você sabe que ele oferece risco. E na passagem daquele afunilamento você tem
várias pessoas, mas você não se importa, então você está assumindo o risco. Essa gente toda que tinha o domínio do conhecimento da situação tem que ser preso, tem que ser julgado adequadamente ali e com rigor e ser preso, tá? E ainda se apurar essa questão aí que eu disse de possível corrupção que trabalhou para ocultar fiscalização, para que governos não fiscalizassem, para que o que quer que seja fosse ali de descoberta, no sentido de mostrar à população que havia algo de errado, não viesse à tona. Então, meus caros, não vamos ser inocentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos barragens, temos a Billings. Será que está em ordem? Eu estou numa cidade em que há um viaduto que treme e todo mundo acha que é normal. Eu não acho normal, tá? Então, tem muita coisa errada por aí. E já se passaram muitos anos de construções no Brasil. Então, quando você tem a sua casa, você tem que pegar e consertar as coisas. Então, imagina municípios, estados e outras coisas mais. Tem muita obra que já passou do prazo de consertar, se não demolir. E não é nem fiscalizado. Ou se é fiscalizado, as pessoas fecham os olhos. Minha sugestão humilde neste momento é: Lava Vale. Lava Vale. Hashtag Lava Vale. Ok? Vamos pôr a fúria. Vamos pôr a nossa tristeza para trabalhar nesse aspecto, porque eu acho que se for apurado nesse sentido, a gente vai descobrir coisa feia. Muito feia. Tá? Então, só para arrematar essa questão. A maneira como eu trabalho com as leis, ela é uma maneira semelhante à utopia. Então, porque eu projeto um tipo de mundo que eu tenho em mente através das leis e eu posso ter um mundo transformado através delas. Então, quando eu faço uma lei que eu falo matar alguém, pena de tanto em tanto, o tipo de realidade que eu vou trabalhar é: eu quero uma sociedade sem homicídios, eu quero uma sociedade em que as pessoas respeitem a vida da outra. Agora, um desgraçado que está ali na direção ganhar 5 milhões mensalmente, tá? E busca o lucro incessante e tem domínio e controle de informações e fatos, portanto ele sabia ou tinha conhecimento de que poderia haver aquilo, ele tem que ser responsabilizado, ele é um criminoso, tá, gente? E todos os outros que estão nesse mesmo barco também. Então, está na hora, já começou a hora, aliás, de essas pessoas responderem pelo que elas fizeram. E as outras envolvidas nessa questão de ocultar o conhecimento da periculosidade e de tudo mais que estava exposto, esse pessoal que aí governamental, eles têm que ser caçados, descobertos e criminalizados ali, tem que ser penalizados, sabe? Ficha corrida nessa gente, tá na hora. Então, Lava Vale, vamos pedir a Lava Vale. Eu tenho certeza que tem coisa muito feia aí por trás. Enfim, meus pêsames, meus sentimentos a todos aí brasileiros, em especial as vítimas e as pessoas sobreviventes e aquelas que são familiares dos que se foram, que tenham o bom consolo do bom Deus aí. Grande abraço a todos, tenham bons dias e pensem também na vida, nessa questão que às vezes você está vivendo a sua vida de uma forma ali e não imagina que um mar de lama desse, tanto real quanto metafórico, pode vir a tolher sua vida ou de alguém. Até, gente.